nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. Com certeza você que está nos acompanhando nesta sexta-feira, você aí na sua casa, já montou o presépio de Natal, não é mesmo? E em todas as montagens, sempre a imagem de São José está presente ao lado de Maria e do menino Jesus. Mas para muitas pessoas, gente, o papel deste grande santo ainda é pouco conhecido, né? Afinal, qual que é a importância, então, de São José para o Natal? Este exatamente é o tema da nossa catequese de hoje e o padre Wellington Santos já está aqui conosco. Padre, bom dia, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à Manhã da Piedade. Que bom, agradeço a acolhida. Então, nós estamos falando de São José. Queria que o senhor falasse para a gente qual é essa importância deste santo, então, nestas celebrações natalinas, padre. Então, Cira, estamos falando do pai adotivo de Jesus que participa de forma muito especial no projeto de salvação. Escolhido por Deus para ser o protetor da Sagrada Família, né, que é a imagem que a gente vê, né, no presépio de José e Maria amparando Jesus, né, no momento deste nascimento. Então é a figura de um homem, né, da descendência de Davi, escolhido, né, para fazer parte desse projeto ali junto de Maria, cuidando da Sagrada Família, cuidando desse precioso dom, né, da humanidade que é Jesus Cristo. Ou seja, tem uma importância muito grande então, né? Que às vezes as pessoas não direcionam tanto quando olham para o presépio. Exatamente. São José, ele não tem muitas referências, né, nos evangelhos sinóticos, mas tem uma experiência que a gente traz pelo magistério da igreja, pela tradição, que é muito grande, né? Uma devoção muito grande a ponto dele ser o patrono universal da nossa igreja, né? O pai, né, da nossa igreja, nessa experiência tão bonita de percebermos assim, na presença dele na Sagrada Família, por ser do pai adotivo de Jesus, né, ali o adolescente Jesus aprende a chamar Deus de papai por essa experiência que São José também tinha da sua fé em Deus, da sua confiança em Deus. Agora, como que foi para São José quando ele descobriu que ia ser o pai terreno de Jesus? Então, quando ele descobre, né, que Maria estava grávida, ele demonstra uma das suas primeiras virtudes. Ele quis abandonar Maria em segredo. E diante ali dessa realidade, entendendo, né, o que acontecia, ele vai dormir, né, num sonho ele recebe essa mensagem de Deus. Né, até uma devoção bonita que se tem hoje de São José, né, para voltarmos a ele, ao São José dormindo, é até a imagem, né, tem que hoje imagem trouxe. Que o senhor trouxe hoje, São José dormindo. A imagem. Exatamente, a devoção do Papa Francisco, porque a revelação para São José é dada a partir dos sonhos. Então São José dorme e ali ele escuta essa vontade de Deus. Olha, não temas em receber Maria por sua esposa, porque o filho que dela há de nascer é dom do Espírito Santo. Aí São José acorda e faz conforme, né, a vontade de Deus. Então fala dessa obediência, dessa acolhida da palavra e assume ele ali então, né, esta família, assume Maria, assume o cuidado de Jesus. Agora, além de algumas virtudes que o senhor já começou a falar para a gente de São José, quais eram as outras? Nós sabemos que são inúmeras, né? As principais virtudes dele que nós devemos trazer para repensar um pouco sobre cada uma delas agora, principalmente neste período natalino. Verdade, padre. São José é um homem de fé, era uma pessoa presente no templo, era um homem que já seguia a Deus. São Bernardo vai dizer, olha, se São José foi escolhido para esposo de Maria, a mais santa de todas as mulheres, São José foi o mais santo de todos os homens. Então era um homem de profunda fé, né, para poder escutar a palavra de Deus e acolhê-la também no silêncio da sua vida. É um homem de uma mansidão, né, porque a gente sempre pensa que São José é uma pessoa mansa, né, sem ira, sem raiva. Né? Essa é a imagem que a gente carrega, né, de São José. Então era uma realidade que abraça essa Sagrada Família e que nos chama a esse cuidado também, de estar junto dele para fazer esse caminho bonito de fé, de mansidão, de escuta da palavra de Deus. Então nós podemos falar que assim como Maria, ele é para nós um exemplo de fé. Ele é um grande exemplo de fé, né, de alguém que mesmo ali no silêncio dos evangelhos, para falar um pouco da sua vida, esteve presente, né, nos momentos de aflição, ali quando nasce Jesus, da perseguição, da fuga para o Egito, depois quando Jesus se perde no templo, mas alguém que mantinha sempre a serenidade, né? Escutava a vontade de Deus e fazia o caminho, obedecia, seguia estas ordens de Deus.
Agora, como pai terreno de Jesus, como nós podemos descrever São José, o comportamento dele ali com Jesus, na educação? Então, pouco nos chegam para poder dizer desta vida, né, de Jesus com o pai José, o pai adotivo José. Ele, como nos diz os evangelhos, era carpinteiro, tinha um ofício. E Jesus certamente aprendeu deste ofício. Tanto que depois, posteriormente, vai dizer, não é este o filho do carpinteiro? Então, é certamente uma relação de muita proximidade. É tão bonito quando a gente pensa assim, olha, do pai que ensina ao filho um ofício, né? Isso implica convivência, né, para ensinar este ofício. Então, era a gente poder intuir que havia uma presença muito terna, algo, né, de muita docilidade, mesmo porque nessa família a presença de Maria, né, para poder levar toda essa ternura de Deus, né, para poder dar ali esse tom até para pensarmos nos como ser família hoje, cada um ocupando, né, esse papel de José, de Maria, do Filho Jesus, obediente a Deus. E é o momento para pensarmos nessa questão de família, né? Nesse modelo de família agora no Natal, né, Padre? Exatamente. É uma família que às vezes pensa, é santa, é sagrada família, mas que passou por provações tanto quanto as nossas. Né? Imagina a dor de Maria vendo o filho condenado e morto na cruz. Né, de Maria e José tendo que fugir. Né? Quantas famílias também não fogem por causa das perseguições, tantas que hoje acontecem no mundo, por exemplo, os exilados, né, os refugiados. E de perceber, é uma família que, mesmo diante dessas provações, mantém-se ali em Deus, mantém o coração em Deus. Mantém unida, né? E sim, exatamente. Agora, São José também é conhecido como um homem justo, né? Sim. De onde vem essa justiça que as pessoas atribuem aí a São José? Essa virtude é dita, né, quando ele descobre que Maria estava grávida. Fala assim no Evangelho, José, por ser um homem justo, ele resolve abandonar Maria em segredo. Então era alguém que tinha uma experiência de fé, né, que o garantia como uma pessoa justa, né, na prática da religião judaica. Um homem que diante de Deus permanecia justo, a ponto de ser escolhido para poder cuidar, para ser ali o protetor da Sagrada Família. Bom, além de ser um homem justo, ele também é conhecido como padroeiro das almas aflitas, né? De onde vem essa devoção, Padre? Então, esta devoção ela é interessante porque ela nasce nesses momentos de aflições que a Sagrada Família passou. Momento da fuga. Sim. Pensa, né, como uma criança recém-nascida e ter que fugir. Situação Tamanha desesperadora, aflição. né? Aflição. Exatamente, que dá até aquela imagem Nossa Senhora do Desterro, que está assim José em pé, Maria em cima de um burrinho com o menino. Então vê a aflição dessa família que tem que fugir e José recebe essa revelação por Deus que ele tinha que fazer isso, que tinha que ir para o Egito. Depois outra aflição quando vão ao templo de Jerusalém, quando Jesus tinha 12 anos, e lá ele se perde. A aflição de um pai e de uma mãe que perdem o seu filho, né, até encontrá-lo. Então aí se torna José esse patrono, né, das almas aflitas, mas como eu dito anteriormente, não só, ele é patrono universal da igreja, patrono dos trabalhadores, pelo ofício que tem. Então é uma experiência muito bonita, uma devoção muito grande que temos, né, São José. E toda essa devoção, essa fé das pessoas em São José pode se atribuir aí a essas inúmeras virtudes, né, deste grande homem que ele foi. Exatamente. As virtudes nos inspiram na nossa prática hoje, né, as virtudes de São José, da mansidão, né, da abertura de coração para acolher o projeto de Deus, e com isso ele entra dentro do projeto de salvação. Como aquele que vai proteger, né, a Sagrada Família. Agora o senhor disse, né, que Jesus aprendeu a dizer papai a Deus, aprendeu do testemunho de José, né, que assinalou Francisco. A partir dessa reflexão, qual que é a importância de José, de São José nesse projeto de salvação? Daqui a gente tira uma experiência muito bacana. São José era certamente um homem de muita fé, de entrega a Deus, né, para poder estar sensível e escutar o que Deus fala, pelos sonhos, né, na sua própria vida, e transmitia isso a Jesus, né? A sua fidelidade a Deus, o seu carinho, o seu amor. Aí quando pensamos isso hoje, né, de olhar assim, olha, o nosso testemunho ele vai envolver a outra pessoa. Aí pensar como família, o testemunho do pai e da mãe, né, vai formar a identidade de fé, né, dos filhos. É o exemplo, né, Exatamente. ali dentro de casa, Isso. no dia a dia. E um pai de muita fé, uma mãe de muita fé, vai certamente educar um filho de fé, né? Um filho que busque a Deus, que esteja atento à vontade de Deus. Então é essa, como o Papa Francisco assinalou, é essa intimidade bonita que vai acontecendo,
né, da fé de São José vai brotando ali todo esse caminho de entrega a Deus, de escuta a Deus. O senhor falava no início sobre o sim do São José, né, por meio do sonho. E aí criou-se também a tradição, né? Nós conversávamos agora há pouco das pessoas fazerem os pedidos e colocarem aí a imagem de São José. Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso, padre. A revelação para São José foi a partir dos sonhos. Deus revelava o seu plano de amor, de salvação aos homens para São José por sonhos. Então é uma devoção que está sendo muito difundida agora, né, pelo Papa Francisco, a devoção pessoal dele, né, de confiar a São José dormindo, que tem as suas revelações pelos sonhos e seus pedidos, para que ele sonhe conosco os nossos pedidos. Então é um bom hábito a gente, né, criar essa disposição de colocar ali os pedidos debaixo da imagem de São José. Lá no seminário, tão interessante, outro dia, um seminarista foi no quarto, aí viu a imagem, ele não tinha, aí rapidamente ele escreveu um pedido no papel e colocou debaixo da imagem, né, com essa esperança, né, com essa fé que a gente tem, de que São José vai sonhar conosco esse sonho. Então, sempre que possível, as pessoas em casa têm um sonho, né, tem alguns projetos, é o momento de fazer esse pedido e colocar, então, com muita fé, nós já falamos sobre isso aqui, né, sobre a imagem, então, de São José. Sim, é essa devoção dele que a comunicação com Deus acontece pelos sonhos, então a gente pensa, olha, São José, sonha comigo este sonho, né, para que Deus realize, né, o que eu preciso, para poder ser melhor no serviço ao reino, para trazer o bem-estar às famílias. É uma devoção muito bonita. Nós já falamos muito dele, né, como o pai de Jesus, e a importância também nessa celebração natalina. Qual o principal exemplo de São José deve ser seguido pelos pais, né? As pessoas que às vezes estão esperando um bebê, a chegada de um bebê na família, aquelas famílias também que já têm uma criança em casa. Qual que é o principal exemplo que ele traz para esses pais? Então, é o ser pai, de presença, né? São José esteve presente em todos esses momentos, até que certamente ele morre no decorrer da história, mas enquanto ele estava presente junto à Sagrada Família, ele cumpriu o papel de pai, né? Olha, no momento da perseguição, foge com eles. Então era uma pessoa de presença, que levou a família para Jerusalém, para as celebrações que eram práticas do povo judeu. Então, olha, para os pais, né, a gente pensar essa presença, né? A família precisa do pai presente, cumprindo ali bem o seu papel, né, de esposo, de pai, né, de envolver, de proteger a família. Participando de uma forma mais ativa, né, padre? De tudo que envolve aquela família. Exatamente. É criar essa presença ali, né, de ser participante, não ali simplesmente alguém que trabalha e leva o bem-estar para dentro de casa. Porque a gente ainda vê muito isso, infelizmente, né? Vemos. Não é o de presença de carinho, o de atenção, de brincar com os filhos. Então, é criar essa disposição de ser presença na vida da família. Tá certo. Padre Wellington Santos, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco na nossa catequese de todas as sextas-feiras e um ótimo fim de semana para o senhor. Obrigado, ótimo final de semana. Pois é, então hoje nós entendemos um pouco mais sobre a importância, né, gente, de São José. Nesta época das celebrações natalinas, conhecemos um pouco mais também sobre as virtudes deste santo, né, tão importante aí para a igreja de uma forma em geral. E agora eu quero falar para você sobre a Faço Parte. Pois é, você que está acompanhando o nosso programa nesta manhã de sexta-feira, já conhece a Faço Parte? Já participa? Então, meu convite para você é esse. Participe, o telefone aparece para você, colabore, são inúmeros projetos e obras sociais que são atendidas, né, devido aí à sua colaboração com a Faço Parte, também responsável por manter a TV Horizonte, a Rádio América, né, são pessoas em situação de vulnerabilidade social, todas atendidas, crianças, jovens, adolescentes, adultos, devido a Faço Parte. Então, meu convite para você nesta sexta é para você participar, para você colaborar também, ok? E agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre o quê, gente? Sabe o que é? Jardinagem. Gosta do assunto? Quer aprender a montar um jardim vertical aí na sua casa ou no seu apartamento? Então, fique ligado, é daqui a pouco.